Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição no Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com a Ana Beatriz Venot. Ela é diretora de Educação Profissional do Senac Nacional. E com ela, vamos falar sobre as transformações, as mudanças no mercado, no emprego, esse contexto de pandemia e o papel que o Senac desempenha nesse momento, como também falar a respeito de como o Senac está conseguindo trabalhar em meio a esta pandemia. Seja bem-vinda, Ana Beatriz, ao nosso Espaço Cidadão. Muito prazer, Robson, de estar aqui com vocês. Agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre uma instituição de educação profissional que tem uma atuação nacional de mais de 70 anos e poder contribuir com a sociedade com informações sobre a inserção, né, de jovens e adultos aí no mercado de trabalho nesse momento mundial tão delicado, né? Sem dúvida. E antes de detalharmos esse momento atual que nós vivemos, nesse contexto de pandemia, suas dificuldades, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador e internauta um pouco da história do Senac nessa participação junto à educação profissional no Brasil. Não é? Como é que isso começou, o papel que ele desempenha tão importante nessa área. Pois não, Robson. Olha, o Senac ele foi criado em 46, né? Então, uma instituição que tem de educação profissional, um ano depois que o Senai foi criado, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e o Senai da Indústria. Depois esse sistema foi acrescido de outros sistemas, né? O sistema para o transporte, o próprio Sescop, o Senar, que é para a área da agricultura, né? Para o setor primário da economia, e com o objetivo de formar jovens, uma mão de obra qualificada, né, jovens e adultos, qualificar essa mão de obra para o mercado de trabalho. E isso ao longo das décadas no Brasil, claro que isso vem se modificando, o modo de formação, né, o foco, as áreas, e o Senac vem acompanhando e colaborando com o desenvolvimento do país na medida em que se mantém atualizado em linha, em conformidade com a legislação educacional, porque a legislação educacional da década de 40 para cá, inclusive da educação profissional, evoluiu muito, né? Hoje a gente tem um Sistema Nacional de Educação Profissional e o Senac faz parte, o Sistema S, considerado, mas faz parte desse sistema. Hoje, eu diria assim, a formação inicial e continuada de trabalhadores para o setor terciário, o Senac protagoniza, é majoritária a sua participação. No caso da formação à distância para os diferentes tipos de educação profissional para o setor terciário, também o Senac protagoniza esse campo, né? E são centenas de milhares de cursos em diferentes segmentos profissionais, todos do setor terciário. Né? Então, eu acho que nós temos serviços, né? Serviços, exatamente. Para o setor terciário, comércios e serviços, a gente trabalha com mais de 10 eixos tecnológicos e dentro deles uma série de segmentos profissionais. Destacaria assim, os principais, para a gente caracterizar bem. É a área de varejo, né, o comércio como um todo, o segmento da saúde, que é muito importante, o segmento da tecnologia da informação, toda a indústria criativa, moda, design, comunicação, são a parte toda de gestão das empresas. Então, é um campo vastíssimo de atuação, da formação inicial até a formação superior, né, que são os cursos de tecnologia. Ana Beatriz, e para que nós tenhamos uma noção, né, do tamanho e da presença do Senac no Brasil, né? Aproximadamente quantas escolas do Senac nós temos, quantos professores, quantos cursos, que números você tem
que pode compartilhar com o nosso telespectador para que a gente compreenda essa presença do Senac no Brasil? Olha, são cerca de 646 unidades. Em termos de escolas, nós temos 505 escolas físicas, 84 unidades móveis, que são as carretas escolas, que vão para o interior, para periferias, né? E a Balsa Escola, que circula pela região amazônica também, para as regiões ribeirinhas, para o interior da Amazônia. Unidades especializadas de determinada área, as empresas pedagógicas, são os hotéis escolas, os restaurantes escolas. Enfim, no conjunto são cerca de 600, mais de 600 unidades espalhadas em todo o Brasil. A gente atende presencialmente mais de 1.700 municípios, chega de 1.730 municípios, mas com a rede de educação à distância, que foi criada em 2013 para atendimento da educação à distância. O Senac começou a educação à distância desde a década de 40, mas em 2013 houve uma mudança na gestão da educação à distância no Senac que permitiu que a gente atendesse todos os municípios do Brasil hoje, quer dizer, uma cobertura nacional por meio da educação à distância, de todo o nosso portfólio, inclusive de cursos de tecnologia, cursos de educação superior. Porque o Senac, na educação superior, ele tem hoje 10 DRs, 10 estados, com ensino superior e o Centro Universitário Senac São Paulo também, que é um centro universitário. Então, presencialmente, você pode atender nesses estados. Mas os cursos de tecnologia, a partir de 2013, tanto de superior de tecnologia quanto de pós-graduação, podem ser atendidos em todo o Brasil. E isso, eu vou lhe dizer, Robson, é uma coisa muito importante, porque um dos aspectos que tem pressionado a educação profissional é a necessidade da elevação de escolaridade, né? A quarta revolução tecnológica, que é um tema aqui que a gente vai tratar, um dos aspectos é a necessidade de elevação de escolaridade, e a educação superior tem um papel importante, assim como os cursos técnicos também, é claro. E eu pergunto, para a gente ter uma noção geral, aproximadamente quantos alunos hoje são matriculados na rede do Senac no Brasil? Perfeito. Olha, a produção do ano passado, a gente matriculou 1.300.000 alunos. Nossa! 1.300.000 alunos. Se a gente for colocar também as ações extensivas, aí a gente chega a mais de 2 milhões. Ações extensivas são seminários, palestras, oficinas, né? Mas matrícula em cursos, formação para uma ocupação ou para um aperfeiçoamento de uma ocupação, foram 1.200.000 matrículas. Maravilha. Ana Beatriz, e como diretora nacional de educação profissional do Senac, um outro assunto importantíssimo que nós podemos e acredito que devemos tratar no nosso programa é a respeito de qual é o papel que o Senac tem desempenhado nesse contexto de Revolução 4.0 ou Quarta Revolução Industrial, como alguns chamam. Porque, por exemplo, há alguns livros já editados, publicados, fruto do Fórum Econômico Mundial, por Klaus Schwab, por exemplo, onde se fala que há dezenas de empregos que estão desaparecendo e daqui a mais 10 anos, por exemplo, tem muitos empregos que hoje existem e amanhã não existirão mais. Qual é o papel que o Senac desempenha neste contexto? Olha, a primeira coisa importante, Robson, é estudar quais são os efeitos dessa revolução nas diferentes ocupações, mas atentando muito para um aspecto relevante da nossa economia. Nós temos uma assimetria muito grande de desenvolvimento do setor produtivo, né? O setor terciário, o comércio, ele é majoritariamente, predominantemente povoado aí pelos pequenos e médios, certo? Abrindo parênteses, Ana Beatriz, justamente nesse contexto destes pequenos, nós sabemos que muitos ficarão desempregados, não vão conseguir se recolocar, porque as transformações acontecem numa velocidade fenomenal e que talvez toda a estrutura que nós temos no Brasil, todas as escolas e todo o sistema S, talvez não consiga, de governo, não consiga dar conta disso tudo, né? O que é importante é que a educação profissional ele é um sistema que, diferente da escola formal, você tem aquele papel para fazer, que é formar dentro daquele currículo. Claro que você tem o papel da família, da sociedade, claro.
Mas a educação profissional, ela é um casamento entre o setor produtivo e a demanda por novos profissionais, né, por postos de trabalho, e essa formação. Isso tem que ser o que eles dizem, um match, né, um casamento entre uma coisa e outra. E isso dá uma complexidade, gera uma complexidade muito grande. A gente precisa estar fazendo estudos permanentemente, tanto verificando se os egressos do Senac estão sendo, de fato, incluídos no mercado de trabalho, quanto as demandas desse mercado de trabalho local, e um olhar para o futuro, que é essa tal da demanda futura. Uma coisa não pode se sobrepor à outra, principalmente a demanda futura. Você tem que saber o que... como você disse. Você tem que andar casado, e isso exige uma complexidade. Então, cada setor tem a sua especificidade, né? Então, nós, assim, com relação à Revolução 4.0, de um modo geral, do que se coloca na literatura, você tem vários estudos, né? Por exemplo, a Universidade de Oxford fala muito em fins de ocupações e criações de outra ocupação, como o Fórum Econômico Mundial. Então, o que o Senac faz? A gente pegou esse estudo de Oxford e viu assim, das nossas ocupações, dos nossos cursos que formam para uma ocupação definida, cerca de 300, quais seriam aqueles que seriam mais suscetíveis de serem impactados? A gente viu 105 seriam suscetíveis de serem impactados. Mas você tem também, por exemplo, a McKinsey, que é uma instituição mundial, né, de consultoria, já observa assim, mais do que mudar, impactar e finalizar uma ocupação, acabar com uma ocupação, a Revolução 4.0 ela tem um impacto transversal. São funções que estão presentes em várias ocupações que vão ser automatizadas. Quando a gente está falando de Revolução 4.0 e mundo do emprego, a gente está falando aí do impacto da automação, certo? A tecnologia substituindo postos de trabalho ou substituindo determinadas funções. Então, a McKinsey coloca, são funções que vão acabar. Então, a questão do telemarketing, que é uma ocupação, mas ali é uma função de atendimento, todos os postos relativos a atendimento, nós fizemos uma pesquisa na área de saúde, com milhares de estabelecimentos da área de saúde, e só 6% disseram que já passaram pelo impacto da quarta evolução tecnológica, substituindo ocupações. E justamente nessa questão do atendimento. Então, o que a gente percebe é que a gente tem que avaliar esses impactos. Um terceiro impacto que a literatura coloca, e que é muito interessante, é a questão de que a Revolução 4.0 ela não vai chegar em bloco massivamente no Brasil, obviamente em função dessa assimetria. Então, você tem grandes redes de varejo muito fortes que vão incluir as tecnologias para automação em várias funções. Mas os pequenos, os médios, não vão passar por tais impactos. Porém, a quarta evolução tecnológica vai fazer com que os custos relativos às tecnologias da revolução anterior, que é a terceira, que é a revolução digital, se barateiem. Então, o que vai acontecer é uma transformação digital mais rápida, porque uma revolução empurra aquela que está atrás. Eu acho isso muito interessante, Robson, porque a gente vê um mundo se transformando, não necessariamente a automação, mas você pode ter uma necessidade cada vez maior, por exemplo, das tecnologias de informação, do conhecimento delas. E aí eu lhe pergunto, Ana Beatriz, eu percebo essa atenção especial que, por exemplo, toda a rede Senac tem, né, através de sua direção, que responde por essa área de educação profissional, mas eu tenho uma dúvida, será que o setor produtivo ele está, de fato, atento a todas essas mudanças? Porque, por exemplo, quando a gente fala de revolução tecnológica, digital e automação, grande parte dessas empresas são empresas de fora do Brasil. E aí você tem uma série de criação de aplicativos, de transportes, né, como Uber, 99 e tantos outros. Você vai para a rede de hotéis, como Airbnb e vários outros. Você vai para a entrega de alimentação, como iFood e tantos outros, que são empresas que, apesar de fazer circular emprego e renda no local, mas, por exemplo, o lucro deles vai para fora do Brasil. E aí eu pergunto, as empresas brasileiras, o setor produtivo brasileiro está atento a tudo isso?
Olha, Robson, justamente você está trazendo questões que têm que ser pontuadas nesse debate sobre a quarta evolução tecnológica. O que eu posso dizer é que, com essa sua questão e com a análise que a gente está fazendo aqui brevemente, não é a educação profissional que sozinha resolve a Isso. questão de preparação. Você precisa do jovem. Isso é um vetor da questão, né? O outro é o próprio setor produtivo. Mas se a gente for olhar, por exemplo, nesse momento e aí é importante lhe dizer, por exemplo, todo o setor do varejo, ele demanda profissionais, 72%, foi uma pesquisa que foi feita recentemente, até levantada pelo Senac, com dados indiretos, 72% desse setor de varejo demanda, dessas empresas, demandam profissionais com apenas ensino médio e não ensino superior. Então, veja bem, essa relação. Então, é importante o fortalecimento, quando a gente olha isso dentro do setor do varejo, de cursos técnicos, que qualificam ainda mais o ensino médio, porque você fazer um curso técnico, para fazer um curso técnico, você precisa estar cursando ou ser egresso de ensino médio. E o curso técnico, ele dá competências cognitivas, socioemocionais, enfim, dá competências, prepara o jovem para aquele perfil ocupacional específico do setor do varejo. Então, o que o ensino formal não faz, apesar de ter a reforma do ensino médio, que prevê que o ensino técnico entre como itinerário formativo dentro da formação do ensino médio. Isso é muito interessante, o Senac está colaborando com isso, a gente também está fazendo cursos técnicos integrados ao ensino médio, tem experiências muito interessantes dentro do Senac, que é o seguinte, você fortalece, qualifica, dá qualidade àquela formação média com um curso técnico, e isso estaria mais em linha com a demanda que o setor do varejo exige. Na medida que o setor do varejo vai ganhando em produtividade, recebendo investimentos de políticas públicas ou, enfim, da própria dinâmica da economia, e vai demandando profissionais com maior qualificação, a educação profissional tem que acompanhar, certo? Muito E bem. isso até é possível. A gente tem vários cursos de tecnologia na área de varejo, Perfeito. certo? Estamos conversando com a Ana Beatriz Venalt. Ela é diretora do Senac Nacional nesta área de qualificação profissional. Você que nos acompanha pela televisão aqui na Band, a entrevista fica por aqui, mas ela continua, e muito importante essa entrevista, no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Ana Beatriz, e nesse contexto que você está falando, me surgiu uma questão interessante. Não sei se há uma mão dupla nisso ou se parte de algum dos entes. É o setor produtivo que sugere que o Senac crie novos cursos, novas áreas de qualificação, ou o Senac estuda, identifica as necessidades e demanda, monta os cursos e oferece para o mercado? Como é que funciona? Essa pergunta é muito importante, porque ela a gente, quaisquer instituições de educação profissional tem que olhar o mercado, né? E você tem várias metodologias. O Senac tem uma metodologia, que são os fóruns técnicos setoriais, que é uma metodologia própria, aplicada a partir de uma metodologia da OIT, de escuta de mercado de trabalho. Organização Internacional do Trabalho, né? Sim, exatamente. Eles têm uma proposta metodológica para a escuta de trabalho, né? Eles têm um braço, que é o Sinterfor, que é um braço muito atuante na América Latina, que o Senac faz parte dessa organização, e fazemos muitos estudos com eles. Enfim, eles têm uma metodologia, e nós adaptamos essa metodologia, propusemos uma metodologia a partir dessa, que a gente faz uma rodada de escuta, né, de entrevistas, inicialmente muito grande do setor, e depois a gente faz uma semana intensiva de discussão. A gente faz grupos por funções dentro das ocupações, escolhe uma ocupação de comércio, de varejo, e aí você faz por funções, né, função financeira, logística, marketing, financeiro, enfim, e você põe profissionais que atuam naquela área para analisar os nossos currículos e para trazer as suas visões com relação a o que não serve mais, né? O que está sendo impactado por tecnologia. Os cursos técnicos
são valorizados ou não tão valorizados. Por exemplo, no caso, quando a gente fez o Fórum Técnico Setorial para o Varejo, para o Comércio, a gente fez uma revolução no nosso currículo, porque foi verificado que ali era muito importante, além dos cursos técnicos, que tivesse mais cursos de especialização, porque hoje uma das perspectivas aí da Educação 4.0, que é o que pretende se responder à Revolução 4.0, é o lifelong learning, é a educação ao longo da vida. O profissional não tem mais aquela coisa de se formou na faculdade, fez um curso técnico, o currículo está aqui, acabou, está pronto. O canudo, terminei minha missão, não é assim? Não. Ele precisa continuar e de acordo com aquele que já está trabalhando, precisa estar se atualizando, e aquele que já está fora, que infelizmente é um quadro nosso, né? Muitos jovens não conseguem, se formam, às vezes não conseguem se formar e estão fora do mercado de trabalho, eles precisam estar se atualizando. Então, a gente fez um conjunto de trilhas relacionadas a determinadas ocupações, por exemplo, ocupação de vendedor. Então, tem uma trilha com 28 cursos, novos cursos de curta duração, mas que dão a esse vendedor, dependendo do seu nível, do seu estabelecimento, se é pequeno, médio ou grande, se trabalha de forma estratégica ou se trabalha só de forma operacional, quais são as especializações, aperfeiçoamentos que ele precisaria fazer. Então, os empresários que estavam ali à mesa, a área de recursos humanos, nos disseram, isso é mais importante do que ele fazer um curso técnico em comércio, por exemplo, de 800 horas. Se ele já tem um ensino médio, é importante, de repente, que ele faça esse conjunto dessas trilhas, né? Então, isso é muito importante, sabe? Isso acontece muito fortemente fora do Brasil. Nos países da OCDE, a partir da década de 90, houve uma reforma na educação profissional, né? E essa reforma está dentro do que é chamado de políticas ativas de mercado de trabalho. E todas elas colocam o setor empresarial como um setor-chave para a definição e a participação desses, revisão de currículos e validação, tá? Então, e também políticas ativas para receber o jovem como primeiro emprego, né? No Brasil, a gente tem a aprendizagem, que é um modelo, uma forma de curso, que é uma política pública do primeiro emprego, né? Toda empresa brasileira precisa contratar um jovem aprendiz. E o Sistema S, o Senac, na área do setor terciário, é o principal ofertante de aprendizes, né, de formação, faz a formação dos aprendizes para as empresas. Então, a aprendizagem, por exemplo, está ali como chave nessas políticas ativas de mercado de trabalho nos países da OCDE. É uma preocupação hoje no mundo fortalecer a educação profissional diante desse cenário de incerteza, de desemprego, da quarta revolução tecnológica. Ela ganhou um status, sabe, Robson, nas últimas décadas, no mundo, a educação profissional. E, Ana Beatriz, uma outra questão importante para a gente falar como é que o Senac está conseguindo trabalhar e levar qualificação profissional neste contexto de pandemia que nós estamos vivendo? Olha, foi um choque, né? Em março, foi um choque para todos, é óbvio, mas assim, imagina, né? 600 escolas, acontece a pandemia, é publicado um decreto de calamidade pública, são publicados decretos locais, legislações locais, fechando as escolas. De uma hora para outra, todas as escolas do Senac foram fechadas. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi estudar como é que estava sendo feito, porque isso já estava acontecendo fora do Brasil, né? O atendimento remoto. Se passou nesse período agora, a gente tem um outro nome de oferta no mundo, se chama Educação Remota Emergencial. É o que está sendo feito em todas as escolas. E a gente fez um estudo para ver como é que isso estava sendo feito fora do Brasil, né? Quais eram as orientações da OIT, da Unesco, do Sinterfor, e como já algumas instituições brasileiras estavam fazendo, e fizemos um documento orientador, como fazer as práticas nossas educacionais à distância, sem ser na rede EAD. A gente precisava capacitar os professores, utilizar as tecnologias que nós tínhamos para continuar os cursos os cursos em andamento. Aqueles cursos que demandam muito uso de laboratórios, eles tiveram que ser trancados, vão continuar no retorno,
né? Mas muitos cursos de formação inicial e cursos de aperfeiçoamento a gente conseguiu. Agora, isso é uma coisa, quer dizer, ou seja, uma unidade que está lá na Amazônia, no Pará, e que fazia só curso presencial, passou a fazer isso. Agora, a rede de educação à distância, que já tinha só cursos à distância, tomou uma decisão muito importante no Senac, que foi oferecer cursos gratuitos. E a gente até agora tem 1.100.000 matrículas de cursos à distância gratuitos. Então, esse foi o maior esforço que fizemos. Logo em abril foram abertas 70.000 vagas e depois essas vagas foram sendo ampliadas para garantir, principalmente aos trabalhadores que estavam em formação, que eles dessem continuidade ao curso de forma gratuita, né? Isso que eu acho que é importante, que foi um investimento, né? Um esforço aí que foi feito, mesmo em um cenário de retração econômica que tem um impacto, obviamente, para a instituição, né? E o ponto positivo que foi a resposta, né? Essa demanda que realmente, né, foi atrás desses cursos, procurou. Hoje você tem equivalente ao que o Senac formou no presencial, 1 milhão de pessoas, né? Aí você tem 1 milhão de pessoas hoje no virtual e gratuitamente. Sem dúvida, traz um impacto fenomenal, né, para toda a nação brasileira. Mas eu gostaria de saber se você teria algo mais a acrescentar dentro dessa nossa reflexão, dentro dessa aula que você acabou de compartilhar conosco aqui sobre a educação profissional no Brasil e o papel do Senac nesse contexto, né, histórico e atualmente com a pandemia, né, se há algo mais que você gostaria de acrescentar que você considere importante. Olha, é importante, eu acho que para os jovens entenderem que a educação profissional é, de fato, um vetor de aumento de rendimento e de qualidade do aprendizado, colabora para a elevação de escolaridade. E existe hoje um sistema no Brasil, não é só o Senac, eu falo assim porque eu acredito na educação profissional, trabalho nela há muito tempo. O Senac certamente é o agente do setor terciário que forma para o setor terciário fortemente maior do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, né? Mas eu acho que é importante os jovens que estejam nos escutando de entender qual é a área que gosta mais, entender procurar a instituição mais próxima, né? Se for na área de indústria, o Senai, se for na área de comércio e serviço, setor terciário, o Senac, os institutos federais, porque a educação profissional ela colabora efetivamente, existem vários dados que ela é um fator de desenvolvimento social, educacional e de produção. Tá? Então, é isso que eu gostaria de falar nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de muitas taxas de desemprego e desalento da juventude, né? Então, vamos estar atentos para isso e também para as empresas, né? As jovens empresas também. O Senac faz um trabalho de apoio às empresas que estão se formando, está fazendo um trabalho muito grande de assistência digital às empresas que ainda não estavam no e-commerce e está fazendo isso, então procure o Senac também, que o Senac pode colaborar nesse sentido, os protocolos sanitários. Enfim, acho que é um momento de muita colaboração e solidariedade aí que a gente está querendo passar e estamos procurando transmitir por meio dessas ações. Quero agradecer você pela oportunidade. Muito obrigado, Ana Beatriz Venot, que é a diretora de Educação Profissional do Senac Nacional, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Robson.